Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Luiz Fabiano, em mais uma ministração das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Como sempre, hoje nós estamos usando o nosso plano B, visto que, por mais um motivo pessoal do nosso irmão que nos ajuda lá na técnica, nós não teremos condições de fazer a gravação do estudo presencialmente para podermos transmitir para os irmãos. Sendo assim, então, nós recorremos sempre a esse plano B para não deixar os irmãos sem a nossa contribuição com a lição da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que nos acompanham aí pelo nosso canal têm visto que nós sempre procuramos trazer a nossa participação e a nossa contribuição por meio de um material em PDF, slides, também pela gravação da aula, seja ao vivo presencialmente ou seja nesse formato, né, para poder contribuir com os irmãos. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o apóstolo Paulo. Na semana passada nós vimos a lição número 8, quando vimos sobre Paulo, o discipulador de vidas. E vimos que Paulo foi o maior discipulador de vidas, né? Foi um mestre do discipulado. E hoje estudaremos a lição número 9, que será aplicada amanhã em nossas escolas bíblica dominical, sobre Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Lembrando aos irmãos que nós estamos gravando em ambiente que não é acusticamente bloqueado, então pode ser que algum som externo seja ouvido nessa gravação, mas é inevitável isso daí enquanto não tivermos uns recursos e ambientes apropriados. Pois bem, a lição número 9, então, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O textuário dessa lição diz assim: Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20 e o versículo 28. A verdade prática diz assim: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pela liderança mais nova. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada em Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 34. Nós não vamos ler essa leitura bíblica em classe para ganharmos tempo na gravação do vídeo, partindo do princípio que o professor, já durante a semana, estudou a lição e teve acesso a essa leitura. A gente sempre diz que o professor não pode, o primeiro contato do professor com a lição não pode ser no momento em que ele vai para um estudo de professores, ou no exato momento em que ele acompanha as pessoas, né, que produzem conteúdo relativo a EBD, mas tem que ser um contato já da semana e aqui é apenas um complemento. Então, partindo desse princípio, nós não iremos ler essa leitura bíblica em classe e vamos partir direto para a nossa introdução. Então, a nossa lição, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Primeira coisa que nós precisamos ver é que os vocacionados nessa lição, a vocação aqui tratada nessa lição, não se trata da vocação para a salvação. A vocação para a salvação e a vocação para realizar a obra de Deus são vocações diferentes. Então, a lição vai abordar os vocacionados relacionados àqueles que são chamados e escolhidos, capacitados por Deus para realizar a sua obra, e não aqueles que são chamados para a salvação, porque o chamado para a salvação é para todos. O homem atende ou não esse chamado, mas o chamado para o ministério, para realizar a obra de Deus, já se trata de algo mais específico. Então, é essa vocação que nós iremos abordar nessa lição. E o que nós veremos nessa lição? Primeiro, nós vamos ver o legado ministerial e doutrinário que Paulo ele deixou para a igreja e para os líderes da igreja. Paulo ele vai deixar um legado muito importante de ensinamento da palavra e também de orientações para os novos líderes. Vamos ver também a consciência da efemeridade do seu ministério. Paulo tinha consciência que o seu ministério era passageiro e que ele precisava preparar pessoas para substituí-lo e para dar continuidade à obra de Deus. Paulo sabia que ele não era eterno,
Então a sua preocupação era a obra de Deus era maior que o seu ministério. Então ele sabia que ele não iria ficar para sempre. Então nós vamos ver que ele tinha uma preocupação e dedicação em formar obreiros. Exatamente porque ele sabia que não era eterno. Um dia ele iria partir e a obra de Deus precisaria continuar. Então ele tinha essa preocupação de formar obreiros, de preparar obreiros para dar continuidade à obra de Deus e até mesmo para substituí-lo em sua missão. Vamos ver também qual era a forma que Paulo usava para identificar e ensinar esses novos vocacionados. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação, se dedicava a isso e ele tinha uma metodologia. Qual era a metodologia que ele usava para identificar e ensinar os novos vocacionados? Nós vamos ver também. Depois veremos também que Paulo ele vai deixar um dos pré-requisitos que ele vai ensinar para a igreja estabelecer novos obreiros. Com isso, Paulo está mostrando que não basta apenas ser vocacionado, é preciso atender a alguns requisitos para que essa vocação ela seja exercida. E Paulo vai mostrar isso exatamente quando ele ensina a igreja e mostra para a igreja os pré-requisitos para estabelecer novos obreiros. E por fim, veremos o apelo e os alertas de Paulo aos líderes da igreja em relação a certos grupos de pessoas que tinham no meio da igreja e que poderiam trazer falsos ensinamentos para a igreja. E vamos fazer um paralelo de aplicações práticas ao longo da ministração e também no final de cada tópico, trazendo esse aprendizado para os nossos dias. Então vamos ao nosso primeiro tópico sobre Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Vamos ver aqui nesse tópico que a igreja de Éfeso, ela era um celeiro, né? Ela tornou-se o celeiro de vocacionados para o ministério. Nós aprendemos na lição passada que Paulo ele viajava pregando o evangelho, havendo conversões, ele logo formava, né? Plantava uma igreja e na sequência fazia um discipulado. E não foi diferente em Éfeso. Antioquia foi para Paulo o início do cumprimento da sua vocação missionária. E a igreja em Éfeso ela vai ser, na verdade, um ponto, né, onde dali vão sair muitos obreiros discipulados por Paulo para poder plantar igrejas na Ásia Menor. Só em Éfeso, Paulo vai ficar cerca de 3 anos. Foi a igreja que ele ficou mais tempo em suas viagens missionárias, foi em Éfeso. Ali ele ficou 3 anos, exatamente preparando obreiros para dar continuidade à obra de Deus. Então vamos ver que Éfeso vai se tornar ali um local estratégico para que Paulo pudesse formar novos discípulos, formar novos obreiros e assim preparar aquelas pessoas vocacionadas para atuar nas igrejas. Então Paulo, quando plantava uma igreja, vimos semana passada, ele não deixava a igreja abandonada, mas ele discipulava e procurava formar novos obreiros para que esses mesmos obreiros vocacionados pudessem dar continuidade ali à obra de Deus e assim dessa forma atuar nas igrejas. Um exemplo disso que nós vamos ter lá em Atos 19, versículo 9 e 10, vai nos dizer que havia ali na cidade de Éfeso um homem chamado Tirano, e esse homem tinha uma escola, um prédio escolar. Então nesse edifício escolar Paulo ele vai ministrar as suas aulas para os novos discípulos. Depois você lê Atos 19, versículo 9 e 10, vamos ver que ele vai tomar consigo alguns discípulos e vai passar a ensinar diariamente na escola desse homem chamado Tirano. E diz a Bíblia que isso vai continuar ali por 2 anos, Paulo ensinando. Esse ensinamento era, além do discipulado, era uma formação de vocacionados para atuarem na obra de Deus. Então Éfeso vai se tornar um celeiro, uma igreja de origem, onde vai sair muitos obreiros. E vamos ver então que ali em Éfeso vai acontecer o despertamento dos novos vocacionados. A imagem que você viu é a imagem de um oleiro adornando, né, fazendo um vaso, porque é exatamente isso que Paulo, usado pelo Espírito Santo, iria fazer com os vocacionados. Paulo ele iria trabalhar como oleiro na vida desses homens que eram vasos de Deus e precisavam agora se tornar vasos de honra para a obra de Deus. Então Paulo
nós vamos ver que nesse despertamento dos novos vocacionados, Paulo ele tinha uma visão missionária que ia além de alcançar toda a Ásia Menor. Nós vamos ver que ele simplesmente Paulo vai nos mostrar em Atos 15 e 28, Paulo vai nos mostrar que ele tinha um grande interesse em ir para a Espanha. Você pode ler lá em Atos 15 e 28 e você vai ver ali Paulo expressando esse desejo de ir para a Espanha. O que nós vemos ali? Vemos então que Paulo ele simplesmente tinha uma visão missionária mais ampla, uma visão missionária mais panorâmica, né? Mas para que Paulo pudesse concretizar essa realidade de ampliar o seu trabalho missionário, ele iria precisar de obreiros que fossem destemidos, obreiros preparados e que estivessem dispostos para esse grande desafio. Então, o que Paulo vai fazer para que essa missão dele de alcançar o maior número de lugares possível, inclusive né, indo para a Europa, é exatamente usava uma metodologia. O que ele vai fazer? Ele vai primeiro arregimentar e vai investir em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho aos diversos lugares da Ásia e da Europa. Nas citações que nós vemos aí, nós vemos vários homens que Paulo identificou como vocacionados e trabalhou com esses homens para que eles pudessem se tornar aqueles que iriam ajudá-lo nessa missão de levar a palavra de Deus, de realizar a obra de Deus. Entre eles nós temos aí nas citações Sópatro, Aristarco, Gaio, Timóteo, temos Tíquico, Trófimo, Onésimo, Epafrodito, o próprio Tito e por aí vai, a lista é grande. Então são homens que foram diretamente preparados pelo apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo treinou, formou, discipulou esses homens para que eles se tornassem aqueles homens que iriam ajudar a realizar a obra de Deus e dar continuidade também à obra de Deus. E aí nós vamos entender que esses homens, todos eles de bom grado, nós observamos em todo o contexto bíblico, eles se dispuseram a aprender com Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele não somente cuidava de ensinar e discipular esses homens, mas ele também trabalhava para que houvesse sempre obreiros instruídos na palavra. Paulo tinha essa preocupação, para que houvesse obreiros instruídos na palavra, exatamente para dar continuidade à obra de Deus. E o que Paulo fazia então? Quando Paulo percebia que havia uma pessoa vocacionada ali ao ministério para realizar a obra de Deus, ou uma pessoa vocacionada para missões transculturais, Paulo, ele então se dedicava-se em preparar essa pessoa. Então, Paulo tinha essa percepção, ele percebia nos homens, né, nos novos discípulos, aqueles que tinham a vocação para o ministério, aqueles que tinham uma vocação para realizar a obra de Deus ou para fazer missões. Então, quando ele identificava essa vocação, ele então se dedicava a preparar essa pessoa, ela preparar esse discípulo para que ele viesse, né, a se tornar um vaso na obra de Deus. Então Paulo ele vai ser para esses homens um mestre inspirado. Por isso esses homens aceitaram também com facilidade essa responsabilidade de serem preparados para poder realizar a obra de Deus, porque Paulo era um mestre inspirado. Paulo não era um apóstolo qualquer. E nós podemos observar que a inspiração nas ministrações de Paulo são inegáveis. Seja no ensino, seja nas pregações, nós percebíamos que Paulo não ensinava as suas ideias. Paulo não ensinava aquilo que ele pensava. Paulo, ele ensinava o quê? Ele ensinava a palavra de Deus. Então, nesse sentido aqui, de mestre inspirado, ele vai se tornar um mestre inspirado para aqueles que o ouviam. Porque ele vai dizer lá em Gálatas 1, 22, ele vai dizer lá que o evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de homem algum. Gálatas 1, 11 e 12 diz assim, olha, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então Paulo se torna um mestre inspirado porque
aquilo que ele ensinava não era dele, não era de homem algum. Aquilo que ele ensinava vinha da inspiração do próprio Senhor Jesus. Então, a inspiração que Paulo recebeu pelo Espírito Santo vai levar Paulo a registrar todas as instruções aos novos vocacionados por meio das suas cartas pastorais. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele registra em suas cartas pastorais, em suas epístolas, as instruções necessárias para os novos vocacionados. E aí nós temos como exemplo a primeira carta e segunda carta de Timóteo, Tito, as epístolas que ele escrevia para os líderes das igrejas. Então, a inspiração dele o levou a registrar essas orientações. Então, que orientações eram essas? Eram orientações práticas, orientações direcionadas aos líderes do povo de Deus, ensinando a eles, esses líderes, novos líderes, que eram os novos vocacionados, a maneira correta deles agirem à frente da igreja de Deus. Então, Paulo, ele vai ser esse mestre inspirado e, ao mesmo tempo, também vai ser um mestre inspirador. Por quê? Porque vai inspirar outras pessoas a se dedicarem ao ministério, a se dedicarem a realizar a obra de Deus. Por isso, Paulo era um mestre inspirado. Pois bem, quais são as aplicações práticas, né, que nós podemos tirar desse tópico? O que nós aprendemos desse tópico, além de muitas outras coisas? Evidentemente, as aplicações aqui não se esgotam, mas são aplicações principais que a gente tira para a nossa vida. O que nós aprendemos nesse tópico? Primeiro, que a liderança precisa ter o mesmo cuidado que Paulo tinha com a constituição e preparação dos vocacionados para o ministério. Então aqui é uma palavra voltada para a liderança, aqueles que estão à frente de igrejas e que têm a autoridade para poder levantar obreiros para realizar a obra de Deus, pessoas para realizar a obra de Deus. Então, a liderança, ela precisa ter esse cuidado que Paulo tinha, para constituir e preparar os vocacionados para o ministério. Então outra coisa que nós aprendemos também é que sem esta preparação, sem esse cuidado, né, com os novos vocacionados, a obra de Deus não será feita com eficácia. Por isso que é preciso o quê? Investir nos vocacionados, preparar os vocacionados, identificar os vocacionados e investir neles com preparo, para que eles possam exercer com eficácia a obra de Deus. Não se pode colocar para realizar a obra de Deus, mesmo que vocacionado, uma pessoa que não seja preparada, que não seja, que se tenha um investimento nela para poder ela exercer essa vocação com eficácia. Aprendemos também que todo líder ele precisa entender que o seu ministério é efêmero, quer dizer, passageiro, que novos vocacionados precisam ser identificados e preparados para dar continuidade à obra de Deus. Então, o líder, ele tem que entender isso, ele não vai viver para sempre. Ele não vai viver para semente. Um dia ele vai partir. Então, ele precisa ter essa preocupação que Paulo tinha de identificar no meio da igreja pessoas vocacionadas e preparar essas pessoas para dar continuidade à obra de Deus e, quem sabe, até mesmo substituí-lo. Então, muitos líderes, eles não pensam na preparação de alguém para substituí-lo. Não pensam na preparação de alguém para dar continuidade à obra de Deus. Esquecem que não são efêmeros, que não são, digo, eternos, que são efêmeros, que são passageiros. Então, Paulo, ele colocava a obra de Deus acima do seu ministério. Paulo não tinha preocupação de que algum vocacionado iria superá-lo. Paulo não tinha preocupação que algum vocacionado ia ser melhor do que ele, ia fazer melhor do que ele. Essa não era a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo era que a obra de Deus tivesse continuidade. Então, o que muitas vezes acontece é que muitos líderes, têm medo de investir no vocacionado, com medo de perder a sua posição, com medo de perder o seu prestígio, com medo de perder o seu lugar. E com isso não prepara ninguém. Com isso não investe nos vocacionados, não prepara os vocacionados. E quando esse líder ele é chamado para a eternidade, quando ele parte para o Senhor, a obra de Deus fica prejudicada por quê? Porque não houve um investimento
nos vocacionados para dar continuidade à obra de Deus, e a igreja sofre porque há uma toda acontece todo um partidarismo, acontece toda uma disputa, quando pessoas já poderiam ter sido preparadas, identificadas e preparadas para isso. Então, Paulo, repito, ele colocava a obra de Deus acima dos seus interesses, colocava a obra de Deus acima do seu ministério, e sua preocupação principal é: eu não vou viver para sempre, a obra de Deus precisa continuar, e eu vou preparar pessoas para dar continuidade à obra de Deus. Pois bem, esse é o nosso primeiro tópico. Agora vamos ao nosso segundo tópico, onde vamos abordar sobre o legado doutrinário de Paulo aos novos líderes. Então, Paulo, na verdade, ele vai fazer um alerta para os novos líderes, para os novos vocacionados, para aqueles que estavam assumindo as igrejas e para aqueles que estavam sendo preparados para também assumir as igrejas, liderar as igrejas. E o primeiro alerta que Paulo vai fazer, e dentro desse alerta ele deixa um legado doutrinário muito importante, o primeiro alerta que Paulo vai fazer é em relação aos judaizantes. Então ele faz um alerta acerca dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judaizantes eram líderes religiosos, né, judeus, que eles exigiam dos crentes convertidos a Cristo, sejam eles judeus, fossem judeus ou não, esses judaizantes exigiam que esses novos convertidos observassem a lei e os rituais judaicos da lei. Só que rituais esses que já tinham sido anulados pela nova aliança. Lá em Hebreus 9, 15, 17, vai nos dizer que Cristo é o mediador de uma nova aliança. Então, havia uma nova aliança, e essa nova aliança anulava todos esses rituais judaicos que eram sombra daquilo que haveria de vir. Todos aqueles rituais judaicos apontavam para quem? Apontavam para Cristo. Mas os judaizantes queriam impor que os novos convertidos a Cristo obedecessem esses rituais judaicos. Então, o que eles faziam? Eles torciam o ensino do apóstolo Paulo e afirmavam que a salvação dos gentios dependia da observação da lei mosaica. Então, eles anulavam a graça de Deus, fazendo parecer que a graça de Deus não era suficiente para trazer salvação ao homem. Então, Paulo ele faz um alerta aos novos líderes acerca desses judaizantes, porque essa exigência dos judaizantes vai causar um tumulto tão grande na igreja que foi preciso reunir os apóstolos fazendo a primeira convenção de obreiros, que é conhecida na história como o primeiro concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos capítulo 15. E eles se reuniram exatamente para resolver essas questões, porque uma das observâncias da lei mosaica que os judaizantes queriam impor aos novos convertidos era exatamente a circuncisão e outros rituais mais. Então, isso causa um tumulto e é necessário, então, uma reunião de emergência, de urgência, um concílio, para que pudesse se decidir o que fazer a esse respeito. E aí o que nós vamos ver é que uma decisão vai vir. Só que essa decisão ela vai vir dirigida pelo Espírito Santo. Em Atos 15, 28 e 29, nós vamos ver lá assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual. Vocês farão bem evitar essas coisas, que tudo lhe vai bem. Então percebe-se uma coisa, que a decisão nesse concílio teve a participação de alguém especial. Quem foi esse alguém especial, o apóstolo Paulo? Não, o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo participou desse concílio e o versículo começa dizendo: pareceu bem ao Espírito Santo primeiramente. Então, nós observamos implícito aqui que a decisão acerca da observância da lei dos rituais judaicos para os gentios, ela veio direto do Espírito Santo. E a decisão foi que não era necessário impor nada em relação à lei mosaica para ninguém.
Porque, né, porque nós vamos ver ali que Paulo, então, acerca desse assunto, ele vai deixar um legado para os líderes da igreja e para a igreja da atualidade também. Paulo deixa o legado de uma defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação e não meritória. Então, a partir daí, com a decisão vinda do Espírito Santo, Paulo começa a escrever cartas agora, e nessas cartas ele faz uma defesa firme, mostrando a natureza graciosa da salvação, ou seja, que a salvação é pela graça e não pelas obras. E ele vai escrever lá em Efésios, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ele deixa um legado escrevendo aos Efésios, escrevendo aos Gálatas, escrevendo aos Romanos. Ele vai deixar um legado de defesa, mostrando que a salvação não é pelas obras da lei. A salvação, ela não é meritória. A salvação, ela é graciosa. Ela vem da graça de Deus. Isso é algo realmente maravilhoso. Pois bem, então o primeiro alerta que ele faz é um alerta acerca dos judaizantes que se convertiam ao cristianismo, mas queriam manter e impor a observância da lei mosaica com seus rituais para a salvação. E no Concílio de Jerusalém, o próprio Espírito Santo revela que a graça de Deus era suficiente para a salvação do homem. O segundo alerta vai ser acerca dos gnósticos, ou aqueles que praticavam o gnosticismo, conhecido como gnósticos. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma heresia filosófica herdada da liberdade religiosa em Roma. Nós aprendemos em lições passadas que em Roma havia uma grande liberdade religiosa. Então, havia liberdade de cultos, desde que um respeitasse o Deus do outro. Então, essa liberdade religiosa trouxe para Roma também essa heresia filosófica chamada gnosticismo, que, primeiro, olha só, eles negavam a encarnação de Jesus. Então, a primeira coisa que os gnósticos ensinavam era que eles negavam a encarnação de Jesus. E João vai dizer que aquele que amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm se saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então, nós vemos que os gnósticos, eles negavam a encarnação de Jesus. E por que eles negavam a encarnação de Jesus? Porque para eles o corpo era todo mal. O corpo ele é mal. Sendo o nosso corpo todo mal, Jesus não iria assumir a nossa forma corpórea. Então, o apóstolo João já está dizendo que nós reconhecemos que é o Espírito de Deus quando nós declaramos que Jesus veio em carne. Os gnósticos também eles ensinavam que a verdadeira vida ela existe apenas no reino espiritual. Ou seja, sendo a verdadeira vida apenas no reino espiritual, logo qualquer coisa, qualquer pecado que o homem cometer no corpo e pelo corpo, não significa nada. Por quê? Porque esta não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é no âmbito espiritual. Então o corpo não tem importância, porque o corpo deixará de ser corpo e entraremos no reino espiritual. E no reino espiritual não tem corpo. Então, logo, qualquer tipo de pecado que se realizar no corpo não há problema nenhum. Mas Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,23 que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele contesta esse ensinamento dos gnósticos, mostrando que o corpo, sim, ele é importante e deve ser preservado irrepreensível para o dia do arrebatamento da igreja, para o dia em que o Senhor arrebatar a sua igreja. Eles também ensinavam que a salvação só pode ser alcançada por intermédio do conhecimento e não da fé. Ou seja, para os gnósticos, a salvação não é pela fé, a salvação é pelo conhecimento, mas um conhecimento que não é das Escrituras. Um conhecimento que era um conhecimento esotérico e um conhecimento que só poderia ser adquirido por aqueles que eram iniciados nos mistérios do gnosticismo. Ou seja, se
os cristãos não iniciassem nos mistérios do gnosticismo, então eles não teriam o conhecimento necessário para alcançar a salvação. Então, diante disso, qual que era a preocupação do apóstolo Paulo? Então, a preocupação de Paulo era exatamente essa. Porque alguns cristãos, eles eram adeptos do gnosticismo, alguns cristãos vinham ainda se mantinham como judaizantes, e eles queriam acrescentar à fé cristã os seus conceitos filosóficos que corrompiam a sã doutrina. No caso dos gnósticos, eles queriam misturar com a fé cristã os ensinamentos deles. Só que os ensinamentos deles corrompiam a doutrina santa, que é a palavra de Deus. Então Paulo tinha essa preocupação porque alguns gnósticos, apesar de se converterem ao cristianismo, queriam implantar os seus ensinamentos, queriam implantar as suas doutrinas, queriam corromper diretamente a sã doutrina. Então, da implicação deste ensino dos gnosticismo, ou dos gnósticos, né, resultava no quê? Resultava na banalização do evangelho da graça de Deus. Ou seja, não tem importância nenhuma o pecado no corpo, o evangelho seria banalizado. Por quê? Porque o evangelho ele prega a santificação. O evangelho prega uma separação do pecado. O evangelho prega a preservação do corpo, a santificação do corpo. Então, isso iria banalizar o evangelho da graça de Deus. E essa era, então, a grande preocupação do apóstolo Paulo com a liderança, e por isso, então, ele faz esse alerta para os novos líderes acerca dos judaizantes e acerca também dos gnósticos. Então, Paulo, ele tinha um compromisso. E qual era o compromisso de Paulo? Paulo faz esses alertas todos porque o compromisso dele, ele tinha um compromisso inabalável com a obra de Deus, mas também tinha um compromisso inabalável com Deus da obra. Ou seja, muitos têm compromisso com a obra, mas não têm compromisso com Deus da obra. E Paulo tinha compromisso com Deus da obra e tinha compromisso com a obra de Deus. Então, por isso, o que vamos ver? Vamos ver Paulo combatendo os falsos mestres, e além de combater os falsos mestres, nós vamos ver Paulo vivendo uma vida coerente com aquilo que ele pregava. Vamos ver Paulo buscando praticar a palavra de Deus em todos os aspectos da vida dele. Então você vê em Filipenses 4, 10 a 13, ele dizia que ele sabia contentar-se no Senhor. Ele sabia passar necessidade, ter fartura, enfim, ele vivia uma vida de prática da palavra. Ele buscava viver uma vida dentro daquilo que ele pregava, daquilo que ele ensinava, porque ele sabia que não bastava apenas combater os falsos mestres, era preciso que ele vivesse a palavra de Deus, que ele vivesse aquilo que ele estava pregando, que ele vivesse aquilo que ele estava ensinando. Então, o seu legado aos novos líderes foi o de fazer o que então? Primeiro, fortalecer a fé. Paulo, ao longo dos seus escritos, nós vemos eles fortalecendo a fé, fortalecendo a doutrina sobre Deus. Vemos Paulo fortalecendo a doutrina sobre Jesus, fortalecendo a doutrina sobre o Espírito Santo, fortalecendo a doutrina sobre a graça e a salvação e vivendo a prática da palavra de Deus. Porque para Paulo, o compromisso dele era fazer tudo isso, fortalecer tudo isso, mas também viver tudo isso na vida dele. Então Paulo, ele se torna um exemplo de alguém que tinha uma preocupação com a obra de Deus acima da preocupação com seus próprios interesses. E a sua preocupação o leva a trazer esses alertas para os irmãos acerca desses grupos de pessoas que, mesmo convertidos ao cristianismo, poderiam trazer prejuízos para a obra de Deus, para a igreja de Deus. Então, quais são as aplicações práticas que nós aprendemos nesse tópico até aqui? Primeiro, mais uma vez relacionado à liderança. Os líderes mais antigos precisam deixar um legado para os novos vocacionados que lhes motivem a continuar a obra de Deus e cuidar deles. Então, o líder, ele precisa preocupar-se e deixar um legado para os novos vocacionados que vai motivar esses novos vocacionados a dar continuidade à obra de Deus. Para isso, o líder precisa investir nos novos vocacionados, cuidar dos novos vocacionados e fazer como Paulo, viver o evangelho que prega, viver o evangelho que ensina, para que os novos vocacionados possam ver na vida do líder
um legado de um homem que era um homem fiel a Deus. Paulo, ele chegou a escrever para os seus vocacionados, para os novos vocacionados: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Era o legado que Paulo estava deixando, um legado de um homem que buscava viver o evangelho. Então, Paulo deixa um legado de exemplo de um homem que a obra de Deus estava acima da sua própria vida e dos seus próprios interesses e que ele não tinha preocupação em perder nada. A preocupação dele era ganhar. Ganhar o quê? Ganhar novos vocacionados para fazer a obra de Deus. E cuidava desses vocacionados. A segunda coisa que aprendemos nesse tópico é que é preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los na nossa vida particular e pública, o que Paulo fazia. Ele procurava refletir na vida particular dele, na vida pública dele, tudo aquilo que ele ensinava acerca da palavra de Deus. E esse é o legado que ele deixa. E é o legado que a liderança precisa deixar para os novos vocacionados serem motivados a dar continuidade à obra de Deus. E terceira coisa que aprendemos nesse tópico é que, assim como Paulo, nós precisamos ser defensores do Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo momentos em que o Evangelho está sendo banalizado. O que os gnósticos queriam fazer naquela época estão conseguindo fazer hoje, banalizando o Evangelho de Cristo. E nós já falamos sobre isso em lições passadas, não vamos repetir aqui. Mas o Evangelho está sendo banalizado. E assim como Paulo, nós precisamos ser defensores do verdadeiro Evangelho de Cristo. Pois bem, meus irmãos, assim chegamos ao nosso terceiro tópico, onde abordaremos sobre Paulo apela aos líderes. Vamos ver nesse tópico algumas admoestações e advertências que Paulo vai deixar para os novos vocacionados. E a primeira preocupação de Paulo, ainda em vida, né? Estamos dizendo aqui que Paulo ele percebia que o seu tempo estava acabando e ele tinha essas preocupações com a obra de Deus. Então ele tinha preocupação em identificar e preparar novos vocacionados, tinha uma preocupação em trazer um alerta para os novos líderes vocacionados e tinha também uma preocupação de adverti-los e admoestá-los quanto, primeiramente, à formação de obreiros. Então Paulo ele vai deixar também como legado uns pré-requisitos para os novos vocacionados. Por quê? Porque o interesse de Paulo era que os novos vocacionados fossem obreiros aprovados por Deus. Então Paulo ele vai deixar uma admoestação para os líderes sobre os pré-requisitos para estabelecer obreiros que darão continuidade à obra de Deus. Então o que Paulo está querendo mostrar aqui é que não basta apenas ser vocacionado. É preciso ter alguns pré-requisitos para exercer essa vocação em santidade e fidelidade. E quais são esses pré-requisitos? E aí Paulo vai mostrar isso para nós em 1 Timóteo 3, 1 ao 3, não vamos ler, você professor lê em casa. É bem conhecido os obreiros esses requisitos. E também Tito capítulo 1, versículo 4 e 9, nesses textos bíblicos, Paulo deixa os pré-requisitos necessários para que o vocacionado exerça a sua vocação. Porque se fugir desses requisitos, isso resulta em graves prejuízos à igreja local. Então, digamos que um indivíduo ele tem uma vocação para o ministério, mas se ele não tem esses requisitos na vida dele, ele não vai exercer o ministério com fidelidade e santidade. E isso pode trazer sérios problemas, prejuízos para a igreja local, quando um vocacionado não exerce a sua vocação em santidade e fidelidade. Para isso, ele precisa então preencher esses requisitos que Paulo deixa nessas citações. Então, o interesse de Paulo é que com esses requisitos, o novo vocacionado, repito, se tornasse um obreiro aprovado por Deus. Quantos têm a vocação, mas exerce a sua vocação fora desses requisitos? E o prejuízo é para quem? É exatamente para a igreja local. Então, Paulo também vai deixar uma admoestação sobre o desprendimento do obreiro. Ele vai dizer em Atos 20 e 24 assim, olha, todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então Paulo tinha um desprendimento. Então Paulo vai deixar uma admoestação para os novos vocacionados e os novos líderes sobre o desprendimento do obreiro.
Esse desprendimento implica no quê? Implica numa total abnegação das coisas materiais para obedecer à vocação e plena confiança no cuidado de Deus para suprir as suas necessidades. Então, o que é isso daqui? Temos que tomar cuidado com isso daqui, com esse desprendimento. Porque esse desprendimento das coisas materiais não é uma apologia à miséria. Não podemos fazer aqui uma apologia à pobreza. Quer dizer que então que o obreiro tem que ser pobre, não é isso. Esse desprendimento está relacionado a exatamente o que a imagem sugere. É aquele obreiro, é aquele vocacionado que tem o chamado para realizar a obra de Deus, mas que na sua mente, ele está voltado apenas para as coisas materiais. Ou seja, tudo que ele faz interessado no retorno financeiro. Tudo que ele faz na obra de Deus, ele faz interessado nas coisas materiais. E se não houver uma recompensa material, ele acaba não exercendo a sua vocação com fidelidade. Então é nesse aspecto. Então, é preciso entender isso aqui. Essa abnegação das coisas materiais está relacionada à pessoa ser presa às coisas materiais e deixar de fazer a obra de Deus se não as tem ou fazê-la interessado nelas. Então, a sua confiança não pode ser, né, nas coisas materiais, mas a sua confiança tem que ser em quê? Em Deus que supre as suas necessidades. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Então, o, o vocacionado precisa entender isso, que a sua vida depende de Deus, evidentemente. Isso implica também dizer que esse desprendimento do obreiro, que Paulo está dizendo, não significa esquecer que ele é pai, ou esquecer que ele é marido, esquecer que ele é trabalhador, ou esquecer que ele tem responsabilidade. Esse desprendimento não significa isso. Esse se desprender não é se desprender da sua família, não é se desprender das suas responsabilidades como pai, como marido, como trabalhador e outras mais. Não. Esse desprendimento está relacionado a ter o coração agarrado aos bens materiais. É preciso ter muito cuidado nesse aspecto. Então, esse desprendimento, vamos ver que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Então, resumindo, esse desprendimento está relacionado ao novo vocacionado, não está preso à avareza e à ganância, porque a avareza e a ganância vai levá-lo a exercer a sua vocação sem santidade e sem fidelidade. Esse desprendimento também implica em se desembaraçar de tudo aquilo que lhe possa impedir de atender a sua vocação. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, que ele disse em 2 Timóteo 2,4: "Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou." Então, o obreiro vocacionado, ele é um soldado do exército de Cristo. Desculpem. E ele foi chamado por Cristo. Então, ele não pode se embaraçar com coisas dessa vida. Então, esse desprendimento implica exatamente nisso. Não se embaraçar com coisas dessa vida. Para quê? Para que ele possa exercer a vocação dele, exercer o chamado dele. Então, nós vamos ver que Paulo, ele estava totalmente desprendido das coisas dessa vida. Para quê? Para realizar a obra de Deus. Tanto que ele vai dizer que ele não tinha a vida dele como preciosa, contanto que ele realizasse o ministério que Deus o colocou para fazer. Então, Paulo deixa essa demonstração para os novos vocacionados sobre o desprendimento do obreiro, resumindo, da ganância e da avareza. Segundo, ele deixa uma outra demonstração para os novos vocacionados também sobre o cuidado pessoal. Atos 20 e 28, na parte A do versículo, ele vai dizer exatamente o seguinte sobre isso: "Tem cuidado, cuidem de vocês mesmos e do rebanho de Deus." Então nós observamos que Paulo está falando aqui do cuidado pessoal que o obreiro precisa ter com seu corpo, com a sua saúde física, com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, antes mesmo de cuidar do rebanho de Deus. Então ele diz, olha, cuidem de vocês mesmo e depois cuidem do rebanho de Deus. Então, o obreiro vocacionado precisa entender que ele tem que primeiramente cuidar do seu corpo, da sua saúde mental, emocional,
do seu social, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Por quê? Da família. Porque não há igreja sem família. Então não adianta você querer cuidar da igreja e não cuidar de você mesmo. Então Paulo deixa essa admoestação. Então por quê? Porque nenhum ministro de Cristo, estando pastoreando a igreja ou não, nenhum deles deve achar que é o super-homem, que é inatingível, que é intocável. Não. Mas precisa cuidar de si mesmo para estar em condições saudáveis de cuidar do povo de Deus. Havia uma mentalidade há 30, 40 anos atrás, que eu me lembro muito bem, que era assim no meio evangélico: Deus, igreja e família. E quantas famílias de crentes, de pastores, de obreiros foram destruídas por causa dessa mentalidade. Mas sabemos perfeitamente que é Deus, família e igreja. Então, primeiramente, Deus sempre, isso é inegociável, inquestionável. Na sequência vem a família. E em terceiro lugar vem a igreja. Por quê? Porque não existe igreja sem família. Então, Paulo deixa uma exortação, deixa uma demonstração, uma advertência, para que os novos vocacionados entendam isso. Que ele precisa cuidar primeiro de si mesmo e dos seus, porque fazendo isso, ele estará cuidando também bem da igreja de Deus. A palavra de Deus diz que se o obreiro não cuida dos seus, ele peca e faz pior do que o infiel. Então Paulo, ele deixa bem claro esse cuidado pessoal que envolve o cuidado com o próprio obreiro e também o cuidado que ele deve ter, né, com os seus e com a sua família. Porque não adianta ele cuidar da igreja e esquecer de si mesmo e esquecer dos seus. Pois bem, outra admoestação de Paulo, dentro desse apelo que ele faz aos líderes, é que eles tivessem cuidado com os lobos cruéis. Olha só a imagem que você vê aí, um lobo disfarçado de ovelha. Atos 20, 29 e 30, ele vai dizer o seguinte: olha, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então, ele estava dando uma demonstração aqui sobre os lobos cruéis, que na verdade eram quem? Os falsos mestres. Ele estava se referindo aqui aos falsos mestres que entrariam, que surgiriam dentro da igreja. De dentro da igreja surgiriam falsos ensinadores, queriam distorcer a verdade do evangelho, da palavra, e induzindo os crentes a seguirem as suas falsas doutrinas. Então Paulo deixa um alerta: eu sei que depois que eu partir, vão se levantar dentro de vocês homens que irão, como lobos devoradores, querer, né, matar o rebanho. Então o que Paulo está alertando aqui aos novos líderes ali era exatamente que eles precisavam estar atentos, precisavam ter compromisso de cuidar e proteger as ovelhas, ensinando-as a palavra. Quando surgisse alguém ensinando uma heresia, era para o líder imediatamente contestar aquela heresia e ensinar a verdade da palavra para as suas ovelhas, porque dessa forma estariam cuidando e protegendo das suas ovelhas. Então Paulo, ele traz esse alerta sobre o perigo desses lobos cruéis que iriam tentar destruir o rebanho da casa de Deus. Pois bem, meus queridos, assim chegamos a aplicação prática desse último tópico sobre Paulo e o apelo que ele faz aos líderes, um apelo que vem em forma de admoestações e em forma de advertências. Primeira coisa que nós aprendemos é que são características inegociáveis para a vida do obreiro: desprendimento e plena confiança em Deus. Lembrando que esse desprendimento não é o esquecer que você é pai, marido, trabalhador e outras responsabilidades. Esse desprendimento está relacionado a se desprender da ganância e da avareza e ter uma plena confiança em Deus como aquele que supre todas as suas necessidades. Se os novos vocacionados não tiverem essas características, eles não conseguirão exercer o seu ministério com santidade e com fidelidade. Outra coisa que aprendemos é que nós não podemos nos perder por causa da avareza e da ganância. Muitos homens de Deus, muitas pessoas que
foram vocacionadas para fazer a obra de Deus, muitos pastores, muitos líderes, muitos servos se perderam ao longo do caminho exatamente por causa da avareza e da ganância. E exatamente porque não se desprenderam da avareza e da ganância. Então, esse tópico traz para nós um alerta, que nós não podemos nos perder no meio do caminho por causa da avareza e da ganância. Outra coisa que aprendemos é que o cuidado consigo mesmo e com a família antecede o cuidado com a igreja de Deus. Já explicamos muito bem isso lá atrás, então não há necessidade de entrarmos em detalhes. E por último, precisamos desempenhar com fidelidade nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Paulo, ele se posicionava nesse papel de proteger, de guardar, de cuidar, de batalhar pelo rebanho de Deus. E esse deve ser o papel de cada um que é vocacionado por Deus para poder realizar a obra de Deus. Pois bem, meus irmãos, assim chegamos ao final de mais uma lição. E a nossa conclusão é uma frase do livro de apoio que diz assim: cada vocacionado deve cuidar da sua vocação. Então, você não pode jogar a responsabilidade do cuidado da sua vocação em cima do líder apenas. Você, vocacionado, também tem a responsabilidade de cuidar da sua vocação. Então você foi vocacionado, você é vocacionado, foi chamado por Deus para realizar a obra dele. Então você precisa, com uma vida de dedicação na oração, no estudo da palavra, na santificação, você precisa cuidar da sua vocação. Cuidar da sua vocação sem perder as razões que o levaram a ser escolhido pelo Senhor para a sua obra. Por qual razão Jesus te escolheu para realizar a obra dele? Por qual razão você foi vocacionado por Deus para realizar a obra dele? Você foi vocacionado por Deus para realizar a obra dele buscando os seus próprios interesses, ou você foi vocacionado por Deus para realizar a obra dele buscando os interesses dele? Que é o qual? Que almas veio se render aos pés do Senhor Jesus para assim alcançarem a salvação. Que cada vocacionado, que cada um que foi chamado por Deus para realizar a sua obra, aqui não está se referindo apenas a ministério pastoral. Não, não está se referindo apenas a diácono, presbítero, evangelista, pastor, não. Mas está relacionado a cada um que foi chamado por Deus para exercer uma determinada missão da Igreja do Senhor. Você, professor da escola dominical, você, líder de jovens, você, líder de conjunto, enfim, você, o instrumentista, todos aqueles que realizaram a obra de Deus foram vocacionados dentro da sua capacitação, dada pelo próprio Deus e aperfeiçoada pelo próprio homem, para exercer um determinado serviço na casa de Deus. Então você é o primeiro responsável pelo cuidado desse chamado e dessa vocação. E sempre lembrando da razão, o porquê que o Senhor te chamou. O Senhor chamou para que você realize a obra dele para a glória dele, e não para a sua glória e não para a sua honra. Porque esse era o pensamento de Paulo. Realizava a obra de Deus para a glória do Senhor e não buscava a sua própria glória. Que o Senhor abençoe a cada professor, que o Senhor abençoe a cada um de nós amanhã em nossa escola bíblica dominical. O nosso último slide é para você que ainda não conhece o nosso trabalho. Se você deseja receber gratuitamente aí o nosso material que nós usamos na administração aqui em PDF, slides, entre em contato conosco aí por esses números que aparecem aí por e-mail, que nós vamos enviar para você gratuitamente com o maior prazer. Também atendemos convite aí de ministrações nas igrejas, conforme você pode ver, estamos à disposição. E também temos um grupo de WhatsApp, onde nós disponibilizamos semanalmente o material para as pessoas que fazem parte desse grupo. Se você deseja participar desse grupo, o número está aí na sua tela. E se você tiver dificuldade de entrar no grupo, mande para mim uma mensagem que eu te adiciono ao grupo e você passará a receber gratuitamente a lição. Se você deseja receber também material de lições passadas, também basta me entrar em contato que eu envio para você também as lições passadas. No mais, que Deus abençoe cada professor. Lembrando aos irmãos que essa ministração está sendo gravada no plano B, porque não tivemos condições de fazê-la no nosso estudo de professores ao vivo, né, como sempre é feito. E para não deixar os irmãos sem a nossa contribuição, nós buscamos fazer
esse trabalho aqui usando esse plano B. Que Deus abençoe sua vida, professor, superintendente, líder, e você que nos acompanha, que o Senhor possa te abençoar. Também convido você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscrever, compartilhar, para que mais irmãos sejam abençoados, né? Abençoados com a palavra de Deus e abençoados com a nossa contribuição aí, que é feita com carinho, com amor, para poder ajudar os irmãos na ministração da sua escola dominical. Que Deus abençoe os irmãos e até, né, a semana que vem, quando nós vamos estudar uma outra lição, cujo tema será Paulo e seu amor pela igreja. Que Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus, e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.